Muitos católicos estão fazendo errado o sinal da cruz. E Santo Antônio diz que isso faz com que o demônio dê risadas. Então fique comigo até o final do vídeo para entender o porquê disso e qual é o poder do sinal da cruz para expulsar os demônios. Um salve Maria, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É uma alegria ter você aqui comigo novamente. E o tema de hoje é muito sério, né? Porque é uma coisa que nós fazemos praticamente todos os dias e que é o sinal da cruz. E como nós fazemos todos os dias, é algo que acaba ficando no automático, né? E aí vem o problema, que é, por ser um hábito, acabamos fazendo mal o sinal da cruz, né? Quantas pessoas nós já vimos fazer o sinal da cruz assim, né? Depois de fazer o sinal da cruz assim, ainda mandar um beijo pro céu. Ou eu já vi isso, certo? Na formação de jovens. Infelizmente, é muito comum. Pessoa fazendo o sinal da cruz, inclusive com a mão esquerda. Então, vendo todos esses problemas, né, um amigo meu me enviou um texto aqui extraordinário, né, de Santo Antônio Maria Claret, e que trata desse assunto, né? E os textos do Catecismo Popular de Francisco Pirago, eu também trouxe aqui para o vídeo de hoje. E eu quero tratar nesse vídeo de 2 pontos, muito rápido, que assim, o primeiro é mostrar o poder do sinal da cruz, é como ele expulsa o demônio, como ele afugenta o demônio. E o segundo ponto é como que o demônio dá risada daqueles que fazem errado o sinal da cruz. Certo? Então, antes de tudo, o sinal da cruz é para nós uma forma de manifestarmos, né, a nossa fé. Francisco Spirago diz que o sinal da cruz é para o cristão o que o uniforme é para o soldado, entende? Então existem 2 maneiras, né, de fazer o sinal da cruz. Então a primeira forma, né, chama-se persignar-se. Então como que se faz? Então primeiro, ele diz aqui que é traçando, né, com o polegar da mão direita, certo? Não é da mão esquerda. Então são 3 pequenas cruzes, né? Então uma na testa, a outra na boca, uma no peito e dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos, certo? E olha aqui que interessante que eu trouxe desse catecismo, o que que isso significa? Ele diz assim que, por este sinal, né, empenhamo-nos em crer, professar e seguir a doutrina do crucificado. Pedimos que a graça de Deus ilumine a nossa inteligência pela força da cruz. Então, ao fazermos na testa, para que nossa inteligência seja iluminada pela graça de Deus. E aí, e que nas tentações do respeito humano, os nossos lábios se abram para professar a fé. Quando fazemos o sinal da cruz na boca. Então, ou seja, quando vemos que alguém está atacando a fé, para que Deus nos dê força para abrirmos a nossa boca para defendermos a Deus, entende? Então, com esse sinal da cruz, essa é a graça que constantemente estamos pedindo. Claro, esse é um dos aspectos. Tem também para que sempre a nossa boca possa falar de coisas boas, né, não de coisas imorais, por exemplo. Então, tem vários significados, né? E ele diz aqui ah, e que eleve o nosso coração, a nossa vontade e a observância dos mandamentos quando fazemos no peito, certo? O sinal da cruz. Porque o nosso coração tem que estar postos para servir a Deus, entende? Para que observemos mais os mandamentos, para que pratiquemos todos os mandamentos. Bom, e outro modo, né, de fazer o sinal da cruz é o benzer-se, né, que nos recorda também uma das coisas que ele comenta aqui interessante, que é pela cruz de Pedro também, né, que São Pedro foi morto, né, pregado numa cruz de ponta cabeça, e para que pela cruz, né, lembremos a nossa união com a Santa Igreja. Então, para fazer, vamos novamente, isso eu estou mostrando como fazer correto, depois eu vou explicar tudo isso, como que afugenta o demônio. Então, para fazer a mão direita, certo, aberta, colocamos na testa, dizemos em nome do Pai, no peito, Filho, no ombro esquerdo ao direito. É porque
ele diz aqui que nosso Senhor Jesus Cristo, né, pela sua redenção, ele nos colocou ao lado direito, entende? Por isso terminamos do lado direito. Então, sempre dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só isso a ser de modo correto, porque o que importa é não se fazer nunca o sinal da cruz, né, muito à pressa, né? Pensar que quando se faz isso, né, nós estamos lembrando da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, como que o sinal da cruz afasta os demônios, né, da nossa vida? Bom, no Catecismo Popular de Francisco Spiraga, ele diz assim, que o sinal da cruz não é, pois, uma cerimônia vã, certo? Mas uma bênção de si mesmo, né, apelo para o auxílio divino. Ora, toda a bênção divina consiste em afastar males e procurar bens. E o sinal da cruz põe em fuga o demônio e as tentações. Como o cão, né, teme e foge do pau com que foi batido, assim o demônio é aterrado e posto em fuga pela cruz e lhe recorda a sua derrota. Então conta-se, tem uma história aqui ele narra, que ele diz assim, que era num reinado, né, conta-se que um veado, ele trazia uma pequena tábua, assim, de ouro, né, bordada a ouro no pescoço, e que dizia: "Não me toquem, eu pertenço ao imperador", certo? Então nesse veado tinha essa placa. Então nenhum ousou atirar nesse animal. E qual que é a comparação que ele faz? Ele diz que fazendo o sinal da cruz, nós munimos-nos, né, do aviso que é: pertenço ao Salvador e o demônio não poderá atingir-nos. Entende? Porque do mesmo modo que tem esse animal dizendo: sou do imperador, não me toquem, e todos os caçadores têm que respeitar, porque se eles atacam esse animal, quem vai depois atacá-los vai ser o próprio imperador. Do mesmo modo, fazendo o sinal da cruz, nós estamos dizendo ao demônio: não me toquem, porque pertenço a Deus. Então, se o demônio ousa nos atacar, é Deus quem vai atacá-lo diretamente, entende? Então essa é a comparação que ele faz. Ele dá outros exemplos, como na guerra, por exemplo, é proibido, né, atirar, naqueles médicos e capelães, né, que levam a faixa branca com a cruz vermelha, entende? Então assim, por assim dizer, ele diz que é proibido ao demônio fazer mal àqueles que fazem o sinal da cruz, né, porque o sinal da cruz teve como tipo figurativo, né, o sinal que foi traçado nas portas. Lembra-se que diante quando o anjo exterminador, né, passou no Egito, e que todos aqueles que no umbral da porta fizeram o sinal do tal, que está lá, né, que é o sinal da cruz, o anjo exterminador, por nessas casas, ele não passou. Entende? Então, esse é o poder da Santa Cruz, né, o poder do sinal da cruz, que afugenta os demônios. E agora vem o texto aqui de Santo Antônio Maria Claret, que diz o seguinte: se quiseres livrar-te de teus inimigos, procura fazer o sinal da cruz bem todos os dias. Digo, fazer bem, porque se o fizerem mal, em vez de afugentar o demônio, provocarás o seu riso, né, como já tem sucedido. Então, tem aqui um exemplo muito interessante que ele dá, que ele imagina o seguinte: uma pessoa, imagine que você tem aqui um fuzil, certo? E aí você vai render uma pessoa, você aponta o fuzil para a pessoa e a pessoa coloca as mãos para cima e fica assustada, porque sabe que você pode atirar. Ele diz o seguinte: o sinal da cruz contra o demônio é assim, certo? Ao fazer o sinal da cruz bem, estamos sempre ameaçando o demônio. Agora, ele diz: imagine que você está lá com o fuzil e esse seu inimigo sabe que no fuzil não tem munição nenhuma, tá vazio. Se ele sabe disso, ele vai dar risada da sua cara, certo? Vai falar: bom, ele quer me render aqui com um fuzil que não tem nem balas. Do mesmo modo, ele diz aqui: a pessoa fazer o sinal da cruz de forma errada, de qualquer jeito, com a mão esquerda, o demônio simplesmente dá risada. Entende? Essa é a comparação que ele faz aqui. Bom, esse é o vídeo de hoje, então espero que tenham gostado. E o último conselho que eu tenho aqui: façam sempre bem, né, o sinal da cruz em todos os momentos da nossa vida. Então, ao acordar, ao sair de casa, ao começar os trabalhos, antes e depois das refeições, porque com um gesto simples,
nós podemos expulsar o demônio cada minuto da nossa vida, né, e vamos mantendo ele longe de nós, né, como esse exemplo do fuzil, se ele estiver sempre carregado com balas, né, ou seja, quando é feito corretamente, estamos rendendo o demônio e não permitimos que ele se aproxime de nós, entendeu? Bom, e que Nossa Senhora e os santos anjos te protejam sempre e não se esqueçam das santas missas que vocês podem mandar celebrar todas as terças-feiras, né, dia dedicado ao anjo da guarda. Então é só clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E que Nossa Senhora e os santos anjos te protejam e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.